Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso trabalha para aprovar em breve a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que prevê o trabalho conjunto das polícias federal, rodoviária, ferroviária, civil e militar, além do Corpo de Bombeiros e da Força Nacional de Segurança. A proposta já era prevista na Constituição, mas até hoje não foi implementada. A ideia geral é de unificar a formação dos profissionais da área e investir em métodos científicos de combate à criminalidade. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a proposta com os deputados Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputado Alberto Fraga, o senhor que vai atuar como relator aí nessa proposta, eu falei muito em linhas gerais, mas o que ela prevê exatamente e por que ela pode ajudar esse panorama aí difícil de segurança pública que atravessa o país? Na verdade, com o advento da Constituição de 88, o parágrafo 7º do artigo 144 diz que uma lei ordinária vai dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos de segurança pública. E isso é necessário que haja essa regulamentação para, inclusive, dentro dos limites da sua competência de cada órgão, não aconteça, por exemplo, invasão, etc., de competência. Esse projeto vem na linha de promover uma interligação, o compartilhamento das informações. Então, o que é que se pretende? Fazer com que as informações sejam compartilhadas, coisa que hoje não acontece. O Sistema Nacional hoje de Segurança Pública funciona como com ilhas. As informações que a Polícia Federal tem, ela não compartilha com a Polícia Civil não compartilha com a Polícia Militar e assim sucessivamente. Eu só queria acrescentar, Tânia, que além dos órgãos que você citou, nós estamos colocando os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos e as guardas municipais para que seja completo. A integração deve acontecer do órgão federal até o órgão municipal. Deputado Subtenente Gonzaga, o senhor é egresso, não é egresso, continua sendo subtenente, o senhor é da Polícia Militar. Como é que o senhor vê essa proposta? Olha, eu tenho insistido que nós precisamos no Brasil de mudar a gestão, né, da segurança pública. Então, eu enxergo esse projeto, né, essa tese, essa construção, como um instrumento de gestão. Por isso, eu considero ele extremamente importante. É uma ideia que a gente já vem debatendo ao longo dos últimos anos nos nossos seminários, no nosso congresso. A Conferência Nacional de Segurança Pública apontou o SUSP como uma solução. Então, nós enxergamos como um instrumento de gestão dentro daquilo que o deputado Fraga já colocou, porque efetivamente o que nós temos é um desperdício excessivo, inaceitável, de recursos humanos, de recursos materiais na segurança pública, porque joga-se fora muitas informações e elas não são compartilhadas minimamente para dar sequência a uma investigação, para dar sequência, para sustentar, para alimentar o planejamento de uma operação policial. Então, eu parto do seguinte princípio: nós não precisamos de polícia nova, nós precisamos de órgão novo de polícia. As que estão aí, que você citou, que o deputado Fraga citou, são suficientes, nós precisamos de instrumentalizá-la. E é preciso de que elas conversam. E o SUSP, ele vem trazer essa possibilidade legal de forçar todas as forças de segurança, forçar todos os entes federados a, de fato, conversar. É uma legislação necessária, porque ela vem na linha de instrumentalizar o Estado para fazer a gestão da segurança pública. Não é nenhum milagre. Aliás, nessa crise que nós estamos, não tem nenhuma medida milagrosa. Nós temos que fazer uma série de medidas na legislação penal, execução penal, processo penal, mas a gestão, para mim, é a questão central e o projeto, né, a tese do SUSP é essa. O texto está em construção ainda, mas a tese é essa e nós acreditamos que é nesse caminho que vamos seguir. Então, a gente sempre, ao longo dos décadas aqui no Congresso, sempre se falou da necessidade, como o senhor falou, do compartilhamento de informações. Mas essa, me parece, eu gostaria que o senhor explicasse, esse sistema único também vai ter uma questão de integração de trabalho. E como é que a gente que acompanha essa discussão, sempre houve uma resistência entre as diversas corporações a trabalhar,
porque elas se sentem submetidas uma à outra. Como é que excesso coloca de essa questão? corporativismo que existe que realmente prejudica Como é que o você vê desempenho. isso agora? Eu entendo que com isso aqui nós vamos minimizar, não vou dizer que nós vamos acabar, mas nós vamos minimizar. Qual é a importância desse projeto? E eu resumo num exemplo que eu vou dar aqui. A Polícia Militar, que é aquele órgão que está na ponta da linha, que é quem está fazendo as abordagens, responsável pela prevenção, imagine você quantas e quantas abordagens a Polícia Militar faz no Brasil afora, e muitas das vezes aborda um cidadão e pega a identidade dele, né? E esse cidadão é dispensado, é liberado, mas ele tem um mandato de prisão contra ele lá no Maranhão. E o policial militar de Brasília ou do Rio Grande do Sul não tem acesso a essa informação. Então o cara é procurado pela justiça, a polícia para o cidadão, esse cara, e não consegue dar prosseguimento àquela abordagem porque não tem a informação. Com o que nós estamos querendo implantar, isso não será possível de acontecer. Por quê? A ideia principal é que o Ministério da Segurança Pública é quem vai ser o gestor desse sistema. Ele, com as informações recebidas, ele possa distribuir essas informações para todos os órgãos, para os operadores da segurança pública. E tem uma questão muito importante. O Estado que não quiser compartilhar, ele não receberá o bônus, uma recompensa, entre aspas. A ideia é que a União vai criar metas, vamos dizer assim, e o Estado que reduzir, por exemplo, o número de latrocínio, de tráfico de droga, de homicídio, vai ter uma recompensa financeira, um bônus, né? É uma forma de incentivo. E o órgão que não quiser participar, ele não receberá essa recompensa da União, porque a União, pela primeira vez, está reconhecendo, essa é a verdade, a União está reconhecendo que tem que participar na questão da segurança pública em conjunto com os estados. Deputado subtenente, o senhor tem propostas no sentido de alterar também operacionalmente a atuação dos órgãos de segurança. O senhor acha que é possível, nesse momento, os órgãos aceitarem esse compartilhamento aí de responsabilidades, de informações? Acho que é uma questão de responsabilidade. Ninguém de nós, e aí me colocando dentro de uma organização, Polícia Militar que sou, ninguém de nós aguenta mais ser responsabilizado por brigas corporativas está impedindo o avanço da segurança pública. Portanto, eu acho que a nossa bancada aqui na Câmara, está dando essa contribuição de dizer o seguinte: olha, nós vamos continuar reivindicando aquilo que nós entendemos de direito, de carreira, de salário, de valorização, mas nós precisamos de oferecer ao Estado, à população, uma alternativa para a segurança pública. E trazer o SUSP, nesse momento, eu diria que o governo coloca isso na pauta, mas a bancada nossa colocou isso antes, né? A bancada nossa fez audiência pública lá na Comissão de Segurança Pública, a bancada nossa apontou para o governo, para o presidente da República, a criação do Ministério da Segurança Pública. Então, não é algo que está nascendo isoladamente, é um conjunto de esforços que estão, nesse momento, canalizando. Então, eu acredito que a realidade da segurança pública impõe a todos nós, as entidades, as organizações, uma responsabilidade. Mas ninguém vai fazer isso por autorrecreação, é preciso ter uma regulamentação. Então nós apostamos no seguinte: o Ministério da Segurança Pública, como gestor desse sistema, será de fato o grande indutor e fazer com que essa briga entre corporações seja superada minimamente. Como o deputado Fraga colocou, acabar? Não acaba, porque nós somos corporações, nós temos nossos interesses, nós temos nossa carreira, cada um quer proteger ou quer ser mais eficiente, mais eficaz do que o outro. Mas a minha crença nesse momento é que, junto com o Ministério da Segurança Pública, vindo como gestor desse sistema, e aí tendo, por um lado, um papel indutor dessa política e da elaboração concreta dessa política de segurança pública, eu acredito que nós vamos superar. Eu acho que o momento é de todos nós sermos chamados à responsabilidade. E acredito que, nesse momento, nós estamos fazendo aqui na Câmara esse dever de casa, que é assumir esse papel e trazer o SUSP como uma das alternativas. Como eu disse, não é o milagre que vai acontecer, mas é uma instrumentalização que eu considero importante nesse momento. Num dos debates promovidos aqui na Câmara em torno desse tema, um dos especialistas falou que também deveria fazer parte desse sistema
O Ministério Público e a Justiça. O senhor acha que isso necessariamente... Nós estamos construindo o texto com a ajuda exatamente de 3 ministros do Poder Judiciário, do STF, né, e do STJ. Então, é verdade que a gente está ouvindo muitas pessoas, né? Está ouvindo. A gente coloca o Ministério Público também aqui no texto, como representantes, como deverão participar dos conselhos gestores, que é quem vai atuar nos estados. Porque eles não estão ligados ao executivo, né? Exatamente, exatamente. Mas nós colocamos várias representações e os conselhos gestores de cada estado é que vão participar, elaborando diretrizes, elaborando metas, essas coisas, vai ter que haver, né, junto aos estados. O cuidado que nós temos que ter no SUSP é que não fira como é que chama, Gonzaga? Autonomia. O princípio federativo, né? O princípio federativo é a autonomia das instituições. Né? Que não fira o SUSP não é outra polícia. Não é outra polícia. A gente está criando um sistema e que vai permitir que os órgãos, os operadores da segurança pública atuem, mas no limite das suas atribuições. Ninguém vai invadir competência de ninguém. Então, eu até brinquei ainda há pouco, na última reunião que nós tivemos com esse grupo que foi formado para discutir essas questões, que fiquem tranquilos, que não tem corporativismo, e até brinquei, falei assim, eu acho muito difícil que apareça alguém que seja contra esse projeto, porque ele não traz absolutamente assim nada que venha ferir os direitos humanos, não trata-se de pena, nada, só trata-se de uma interligação, é uma lei geral, é uma lei orgânica da segurança pública. Só isso, quer dizer, tão necessária para que o nosso país enfrente essa onda de violência que a gente vem enfrentando aí há muito tempo já. Acho que isso dialoga, inclusive, com a necessidade de ter instrumentos de cooperação de investigação. Né? Os próprios órgãos, as próprias polícias civil e federal, tá certo? Tem projetos aqui tentando garantir cooperação entre uma polícia e outra. Quer dizer, então, acho que o SUSP ele vem criar as condições para que nós possamos superar essas barreiras. É um projeto de maximização de recursos. Não é um projeto, como o Fraga disse, ele não inova em pena, ele não inova em competência de ninguém, ele traz a sociedade para o debate formal da segurança pública quando admite os conselhos de segurança pública, que era um sonho meu, viu, Fraga? Uhum. O empoderamento da sociedade e até como um papel, uma função de controle externo. Eu acho que é necessário, mas acho também que os conselhos no âmbito federal, estadual e municipal poderá e deverá, né, a partir desse empoderamento da própria sociedade, dar uma grande contribuição com as políticas, sem interferir na competência de cada instituição. A Polícia Militar continua com a sua competência, a Polícia Civil continua com a sua competência, quer dizer, não se cria uma polícia nova. E insisto, acho que é desnecessário criar uma polícia nova. Mas ele faz aquilo que nós reclamamos há muitos anos, que é preciso que uma polícia enxergue o que outra faz, que uma polícia consiga somar o que outra faz, e não estanque como é hoje. Nós não podemos mais continuar com, seja qual polícia, Polícia Rodoviária Federal, não vou falar de Polícia Militar, não, que eu sou policial militar, vamos para a Polícia Rodoviária Federal, os exemplos que ela está nos dando nos últimos meses, especificamente com a operação no Rio de Janeiro, várias apreensões de armas, munições e drogas, Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Ela não pode ficar com isso estanque. Por que está prendendo? Precisa de informações para poder abordar, precisa de informações para poder prender, aprender, e aquele ato não pode ser jogado fora, aquele flagrante não pode ser jogado fora. Então eu aposto muito, como você mesmo colocou, que é o início, né, do caminho que nós precisamos, inclusive para chegar ao ciclo completo, que é uma necessidade, né, que se impõe como condicionante para a eficiência e eficácia da segurança pública no Brasil. Eu sou muito convencido disso. A gente vai falar de eficiência depois do intervalo, até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo o Sistema Integrado de Segurança Pública com os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal.
Deputados, existe um número que a gente, infelizmente, tem que discutir sempre, que é o da elucidação dos crimes no Brasil. A gente tem um índice baixíssimo de elucidação. E a população tem na cabeça essa questão as pessoas são efetivamente punidas? Quer dizer, se tem um roubo no centro da cidade, pegam lá a pessoa que fez, ela vai presa, e no dia seguinte, o sujeito que passa todo dia por esse lugar vai ver a mesma pessoa. Quer dizer, a questão da impunidade. Na cabeça das pessoas é isso que é a elucidação de crime, né? Esse é o maior problema. E veja que os números assustam qualquer cidadão brasileiro. Saiu um número que a Polícia Civil elucida de 3 a 8% os homicídios no Brasil. No Rio de Janeiro, para citar como exemplo, apenas 3% dos autores dos assaltos é que são presos. Ou seja, a população sabe que, né, não está resolvendo a questão da segurança pública. Aí é onde eu quero valorizar um texto aqui do artigo 9º do SUSP. Ele diz que o Ministério da Segurança Pública vai fixar metas anualmente por excelências. E aí, visando a prevenção e a repreensão das infrações penais. Então, aquele Estado que conseguir diminuir o número de assaltos, o número de latrocínio, o número de homicídios, eles terão essa recompensa do Ministério da União, do Ministério da Segurança Pública. Então, é muito importante o projeto, porque vai fazer com que as pessoas se mexam, né? Vamos ter, por exemplo, a medição da eficiência de uma polícia, porque é muito cômodo você, pelo excesso de corporativismo, você não aceitar que ninguém entre na sua área, mas a sua área está deixando a desejar. Então, eu sou contra o modelo policial brasileiro. Nós temos, na verdade, 2 polícias incompletas. A Polícia Militar trabalha e tem o seu serviço completado no balcão da delegacia, através da Polícia Civil. Ou seja, são 2 meias polícias, essa é a grande verdade. Por isso que o Gonzaga defende, e eu também, e a bancada, a maioria defendem o ciclo completo, ou seja, aquele policial que prende é aquele policial que leva até a presença do juiz. Porque, para não interromper o ciclo, porque, analisemos, a PM prende, leva para a delegacia faz um inquérito, Ministério Público analisa, oferece a denúncia, o juiz aceita. Quando o juiz aceita a denúncia, quem é chamado para depor? Aqui, ó, o primeiro que atuou. Foi quem efetuou a prisão que vai lá participar do processo. Então, se a gente cria a possibilidade do ciclo completo, a gente economiza muito tempo. A gente já faz a coisa direto. É o exemplo dos termos circunstanciados, que infelizmente muitas associações de delegados não querem, mas já está provado que aumenta, que dá maior celeridade, maior credibilidade à ação policial no país. Então, como é que o senhor vê essa questão da impunidade, deputado? Porque a PM está na rua, ela prende e depois... Olha, eu acho que a impunidade, por isso que eu sou entusiasta do SUSP, porque eu acho que ele é um ponto de partida para a busca da eficiência. Porque os dados que nós temos, além do IPEA, nós temos os dados do CONAMP, que apontou que no Rio de Janeiro, do Ministério Público, apontou que no Rio de Janeiro, apenas 4% dos inquéritos de homicídio abertos são concluídos com autoria e materialidade. 96% são encerrados sem definir autoria e materialidade, portanto, sem oferecer instrumentos capazes de julgar. E a média no Brasil, pelas continhas que eu fiz, ficou em 68,25% dos inquéritos abertos para apurar homicídio no Brasil são encerrados sem autoria e materialidade. Aí eu pergunto, os inquéritos não são conclusivos porque a lei penal é fraca? Os inquéritos não são conclusivos porque a lei de processo penal dá direito de recurso nos tribunais superiores? Os inquéritos não são concluídos porque aquele crime não é crime hediondo? Claro que não, é uma questão da eficiência do Estado, da gestão da segurança pública. Agora, nós não podemos ficar também só no campo da atuação da polícia.
precisamos de garantir a capacidade das polícias, instrumentalizar as polícias, e aí nós temos que falar, sim, que o Poder Executivo, ao criar o Ministério da Segurança, precisa dar o segundo passo, que é investimento. A proposta colocada semana passada pelo presidente é extremamente importante, mas ela não pode ser estanque. Ela não pode estar condicionada a uma capacidade de financiamento dos estados para buscar ou não empréstimo. É preciso que haja de fato recurso. Instrumentalização passa por efetivo, passa por viabilizar a abertura de vaga do sistema prisional, porque se prender mais vai ter que se julgar mais, vai ter que colocar gente na cadeia. Portanto, quando eu sou, já repeti aqui umas 10 vezes, sou entusiasta da proposta do SUS, porque eu entendo que é o primeiro passo dessa instrumentalização do Estado. Então, e eu acho que a sociedade, nós todos, enquanto sociedade, precisamos de fazer esse debate, porque o senso comum aponta que não pune porque a legislação penal é fraca. Agora, como que é fraca a legislação se nada impede da investigação, do ponto de vista legal? Não tem lei que impeça a investigação. Não tem lei que impeça que o Ministério Público, uma vez recebido o inquérito, dê sequência. E nem a lei que impeça que o juiz julgue o processo está na mesa dele. Agora, por que prescreve lá 10, 15, 20 anos o homicídio? É por lei fraca? Lei penal fraca? Então, acho que eu entendo que há espaço na legislação penal, processual penal e todas as legislações penais aqui, que precisa de ser fechado, janela ser fechada para tornar mais rígido a punição de um crime, etc. Mas a base da impunidade no Brasil é a gestão do sistema de persecução penal como um todo, e não só das polícias, porque nós temos que falar do Ministério Público, temos que falar do Poder Judiciário, temos que falar do sistema prisional, que faz parte desse sistema da persecução penal. Então, a criação do SUSP, a mim me parece ser um passo necessário e importante para a gente, quem sabe, agora, atacar essa problemática. Eu deixei por último, porque todos os problemas nacionais que a gente discute fica naquela coisa, o país está em crise e não tem dinheiro. Não, o país não tem dinheiro. O Rio de Janeiro, falando nisso, né, um levantamento mostrou que foi o estado que mais retirou dinheiro, mais deixou de investir em inteligência das polícias, né, o sistema de investigação criminal. Haverá dinheiro para fazer esse sistema, quer dizer, porque o senhor falou no sistema integrado de informação, tudo isso custa. Se a gente puder abordar rapidamente, que a gente está terminando. Nesse projeto não gera nenhuma despesa, porque as informações já existem, elas só não são compartilhadas. Nós não vamos aumentar a despesa de nada. As informações, elas já estão lá. Agora, as informações levantadas hoje pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Militar, não são compartilhadas. Então, por isso que aqui não se trata de recurso. O recurso que trata o SUSP vai ser apenas para aqueles que cumprirem as metas estabelecidas, né, aí vai ser aferido pela quantidade de apurações penais, pela quantidade de ações ostensivas. Aí sim vai ter uma ajuda do governo federal. Então, por isso que a gente fica assim, tranquilo, que não aumenta a despesa em nada e as informações já existem, só precisam ser compartilhadas. Vai faltar dinheiro, deputado. Já está faltando, né? É concreto que o SUSP não cria despesa. Agora, é necessário que a União tenha despesa com a segurança pública. Eu sou defensor, tem uma discussão colocada aqui há um tempo também do Fundo Nacional de Segurança Pública, que está criado enquanto fundo, mas que não tem fonte de receita, não tem fonte de renda para ele. Então, né, recentemente, o Senado aprovou uma PEC, está parada agora na Câmara, a gente espera pelo menos que ela tramite, né, mas que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública. Na verdade, abastece o fundo com recurso do comércio de armas, que é do ICMS e do IPI, do comércio de armas, basicamente. É um passo importante. Agora, é preciso, né, para além do processo de indução que o SUSP já traz, de acordo com o deputado Fraga coloca, de premiar os bons resultados, eu entendo que nós precisamos de adotar aquilo que se já tem, por exemplo, na saúde, que é a transferência fundo a fundo. Certo? O Estado não pode ficar refém de um político, de um ministro de plantão, de um presidente de plantão, por mais que tenha boas intenções... Está previsto aqui, fundo a fundo. Fundo a fundo, né? É importante. Nós fizemos isso em boa medida agora no fundo penitenciário, né? Aproveitando a medida provisória absurda que tinha vindo de tirar o dinheiro do fundo, nós, além de restabelecermos o recurso do fundo penitenciário, nós também colocamos a transferência fundo a fundo. É fundamental. E é fundamental que o Fundo de Segurança Pública tenha uma garantia de financiamento e abastecimento por parte do Executivo Federal e que a transferência, para além de prestigiar
os bons resultados dos estados, os esforços dos estados, mas que também tem uma previsão de um percentual mínimo, transferência fundo a fundo, que é o que permite, de fato, os estados planejar as suas políticas de segurança pública. Nenhum estado hoje pode planejar nada, porque não sabe o que vai ser ano que vem. É um absurdo os estados todos estarem aqui percorrendo gabinete de deputado para financiar a segurança pública através de emenda parlamentar. Olha, essa é a política nossa de financiamento de segurança pública. O chefe das polícias, né, os integrantes, percorrendo gabinete de deputados, buscando indicação de emenda para financiar a segurança pública, para comprar uma viatura, 10 viaturas, comprar 300 revólver. Então, eu espero muito, né, que o Fraga está colocando, já traz a previsão do fundo a fundo, isso é necessário, é fundamental. Agora, para além da previsão da transferência fundo a fundo, precisamos da garantia de financiamento, que de fato o projeto do SUS não tem competência para poder tratar. E temos que cuidar do orçamento. 30 segundos, o senhor quer complementar? Eu queria só agradecer, eu acho que é um projeto importante para o país, é um projeto que conto que não vai ter nenhuma rejeição, né? Quem quiser ser oposição a esse projeto é porque quer ser mesmo oposição, mas o projeto é benéfico, vai trazer uma certa, vamos dizer assim, um certo alinhamento entre os operadores da segurança pública e eu tenho muita convicção que vai ser aprovado e vai ser um grande passo para a gente começar a melhorar a segurança pública no país. Muito obrigada, deputado Fraga, muito obrigada, deputado subtenente Gonzaga. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.